Olá, primeiro ano. Vamos trabalhar agora as funções exponenciais, tá? Falamos das equações e agora vamos falar das funções exponenciais. Falamos da inequação também, nós vamos trabalhar nesse vídeo, tá? As inequações e as funções exponenciais. Primeiro vamos falar das funções exponenciais. Função você sabe o que é, né? As funções dependem de uma variável, né? Para ser uma equação ou inequação tem que ter uma variável, e a função usa a equação exponencial para criar os seus gráficos, tá bom? Olha aqui, ó, função exponencial. Esse aqui, ó, tá a apostila 3, que é uma apostila que eu trabalho com ela, tá? Na página 9, você não vai achar isso aqui em lugar nenhum. Então, para entender esse novo tipo de função, você conhece função só aquela do segundo grau, vamos começar examinando uma situação hipotética de um triste fenômeno social, que é o quê? A fofoca, né? Isso aí é a fofoca. Ó. Suponha inicialmente que três jovens ouviram um boato na escola. Um boato na escola foram três. Tá aqui os três aqui, ó. Esse crescimento é exponencial, porque cada um dos três ele fala para dois. Que no final do tempo que ele vai especificar aqui, fala para cada um, tem um amigo próximo com quem, infelizmente, gosta de dividir. E no prazo de 1 hora, todos estão por dentro da notícia. Dessa forma aqui, ó, o tempo zero, 1 hora depois e outra hora depois. E assim até chegar a 10ª ou a 1000ª hora aí, ó. 1 hora depois. Ele está dizendo da notícia depois de 1 hora. O que acontece? Ó, bateu aqui, chegou aqui. Esse cara fala para mais dois e de forma exponencial ele vai crescendo. Como é que está acontecendo isso aqui? Ó? Como nós já sabemos das equações exponenciais e também da potenciação, nós vimos que aqui é 2 elevado a zero, nesse primeiro é a hora zero, né? O próximo aqui é 2 elevado a 1, e o próximo aqui é 2 elevado ao quadrado. Olha só isso aqui, ó. Nesse aqui, ó, só nesse, ó, 2 elevado a zero, 2 elevado ao quadrado. Só que, ó, esse cara foi aqui também e foi aqui também. Olha o quanto não cresceu, né? Então, a gente vê que cresce exponencialmente, né? Nós temos aí, aqui multiplicando por quanto? Era 3, olha só, como é que a gente lembra das equações exponenciais, como é que cresce uma função exponencialmente, né? Tínhamos 3. 3 contou para mais quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui, ó, é 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui contou para quem? Então isso aqui, ó, vira o quê? Um crescimento muito rápido, exponencial, né? Olha só o que acontece. Se tivesse um gráfico, ele ia crescer muito rápido, né? Aqui, ó, 3, olha só, 3 pessoas contando para eles, ó, depois 6, e depois aqui, ó, 12. Então, 3, 6, 12. Quanto que vai dar? Então, vai subindo assim exponencialmente. Daqui a pouco nós vamos ver esse gráfico. Não vou fazer aqui porque nem cabe aqui. Né? Então, você tem aí crescendo de forma exponencial. 1 gera 2, 2 gera 4. Então, você cresce de forma exponencial. Até parece uma PG, né? De razão 2 aqui, né? 3, 2, aqui, ó, 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. É assim que cresce, né? Então, até que de 1 aqui dá para fazer aqui mesmo, ó, o gráfico, ó. A gente tem 2, tem 1, 2 e 3. Aliás, 1 contou para 2, 2 contou para quem? Para 4. Então, aqui, ó, 1 contou para 2, 1 falou para 2. Esse cara aqui, ó, gera lá. 2 falou para quem? Para 4. Olha aqui, ó, 2 falou para 4 aqui, ó.
Então, aqui tem o seu gráfico. Claro que aqui está tudo torto, né? Então, por isso, essa função, ela vai crescendo assim, ó. Então, de forma exponencial, ó, é o crescimento dessa função. Vou apagar para não ficar estranho feio aí, para você ver no slide depois. Então, olha só, cresce de forma exponencial. Ainda vê o gráfico jazinho. Então, a fofoca, ela cresce muito rápido assim, tá bom? Uma contou para duas, duas conta para mais duas, e assim vai. Então, olha só, a função exponencial, se considerarmos t como sendo tempo em horas, após o anúncio do boato, f de t, né, em função do tempo, o número de pessoas que ficam sabendo da fofoca em t horas. Gente, ó, 3 pessoas, 0 hora. Aqui, ó, 3 pessoas, ó, 0 hora aqui, ó, 3 pessoas. 1 hora depois, essas 3 pessoas contaram para 6. 2 horas depois, que eu queria fazer lá, acabei não fazendo. 2 horas depois, que aqui é um 2, né? 2 horas depois, elas contaram para quantos? Para 12, ó. 2 elevado, 3 vezes 2 elevado a 1, eu comecei a fazer para vocês. 3 vezes 2 elevado a 2, isso aqui, ó, já está escrito aqui, ó, 2, que dá 12. Então, 3 pessoas vai multiplicando cada um por 2. Então, na terceira hora, pessoal, esse pessoal já contaram para 24 pessoas. Porque na segunda hora ele contou para 12. E assim cresce a sua função. Esse boato cresce exponencialmente. É o que acontece na internet. Esse dia nem chegou, que o laser vai estar atrapalhando lá, né, uma glândula que tem aqui dentro da cabeça. Eu nem sei mais o nome. Aí um mandou para outro, o mundo estava sabendo. Depois a gente já ficou sabendo que isso era uma enfermeira que tinha inventado isso, né, para trabalhar contra isso, né? Então, ft de 10 é f de 10, que é 2 elevado a 10, que na 10ª hora já tem, a escola toda já está sabendo, né? A escola toda já está sabendo do boato, porque 3.072 pessoas já estão sabendo na 10ª hora, que não dá para colocar aqui no gráfico. Trata-se de uma função que a variável x é o expoente da base o quê? 2. Eu comecei a mostrar para você lá no início. Esse tipo de função é chamado de função exponencial. Ó. E é muito útil na explicação de fenômenos sociais, biológicos, físicos e econômicos. Tudo isso aí cresce, essa função exponencial usada para muita coisa. Por exemplo, o camarada começa aqui comprando mercadoria com R$1.000, ele vira 6. Ele com R$2.000, ele vai conseguir 12. E com R$3.000, ele já consegue 24 mil. Por isso que as empresas crescem e os mercados grandes crescem exponencialmente, porque dá muito lucro, tá bom? A função exponencial de base A. Bom, gente, ó, presta atenção nesse Azinho aqui. É toda a função f definida assim, ó, a elevado a x, em que a, esse Azinho aqui, ó, é uma constante real positiva e diferente de 1. Não tem nada aqui, gente, ó. Quando você for olhar o Azinho aqui, ó, ele não pode ser negativo, ele é positivo e diferente de 1. Olha só aqui. Na definição acima, a base A, tá vendo? Ó? A base A, que é essa base aqui, ó, da função exponencial. Por exemplo, a raiz, olha só, a base A, restringida a um número positivo, ó. Ela é restringida ao número positivo a fim de evitar a possibilidade de ter raízes de números negativos, que nos reais não tem, ó, essa raiz negativa. Não existe raiz quadrada de menos 1, raiz quadrada de menos 100. Existe raiz cúbica, tá? Não confunda isso. Não existe raiz quadrada de número negativo, mas todas as raízes, né, com índice ímpar aqui, claro que a raiz de dentro existe, tá? Não me coloque isso que eu disse isso. É uma função constante, porque x, quando a for 1, a função ela é constante, ó, por isso que não existe aí, vai virar 1. Porque se eu tenho f, que qualquer expoente aqui vai dar 1.
Uma função exponencial pode ser crescente ou decrescente, dependendo de sua base. Observe dois exemplos básicos que nós vamos fazer a seguir, tá bom? Aí você já observa aí esses dois exemplos. Então vamos lá. Olha esse aqui, ó. Ele nem colocou aqui, né? Função exponencial. Olha só, f de x é igual a isso aqui, ó, 2 elevado a x. Esse x aqui não é embaixo, não, é porque quando eles fizeram o livro lá, é em cima. Até escrever de novo, f de x é igual a 2 elevado a x. Sempre vai ter a base 2, tá? Ou meio, alguma coisa assim. Então a base aqui, ó. Então o valor de x, ele é no expoente. Se o x, ó, quem não pode ser negativo é a base, o expoente pode, tá bom? Então aqui, ó, nessa primeira aqui, ó, que eu vou fazer bem aqui do ladinho, ó, f de menos 3, ó. Isso é igual a 2 elevado a menos 3. Então f de menos 3 vai ser igual, ó. Quando eu tenho um expoente negativo é porque a minha base está invertida. Então vou invertê-la aqui, ó, e levar, tá bom? Então quem vai ficar elevado aqui? F de menos 3. Ó, 3, aqui ficam elevados o numerador e o denominador. 3 elevado a 1. Aliás, 1 elevado a 3 é ele mesmo. 2 elevado a 3 é 8. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Por isso ele tem aqui, ó, tá aqui no gráfico, ó, bem pertinho aqui, ó, é 1 oitavo. O que eu falei? Ah, tá aqui, 1 oitavo. Só mostrei lá o que dava 8. É 1 oitavo, ó, bem pequenininho, ó, que dividiu isso aqui em 8 partes, por isso que ele deu bem aqui assim, ó. Então agora vem de novo fazendo esse. Então isso aqui é 1 oitavo. Então vamos fazer f aqui, ó, a minha função, tá ali, ó, f de x, que é igual a 2 elevado a x. O meu x é menos 2, então f de 2 vai ser igual a 2 elevado a menos 2. Que isso aqui vai dar quanto? Ó? Então, f de 2 vai ser igual... Ó, gente, é só inverter de novo. Vai ser 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, o f de 2 vai dar o quê? Isso aqui, ó, elevado 2 ao quadrado é 1, e 2 ao quadrado... Aliás, 1 ao quadrado é 1, e 2 ao quadrado é 4. Então, aqui dá 1 sobre 4. Olha o próximo. Então, quando 2, aqui deu 1 quarto. Ó, bem aqui, ó, tá bem aqui assim, ó. Quando ele é menos 2, né? Deu 1 quarto só da altura. Agora o outro aqui, ó, vai dar quanto? Vou fazer aqui embaixo aqui o f de menos 1. Vai ser igual a 2, que é a minha função elevado a x, né? Então, f de menos 1 vai ser igual a 2 elevado a menos 1. A minha base está invertida, é só inverter isso aqui, ó. Isso é meio. Então, por isso que deu na metade aqui, ó. Aqui, ó, sempre a função exponencial vai cortar aqui, porque aqui ela é constante. Lembra que nós falamos sobre isso? Se eu colocar aqui, ó, 0, f de 0, aqui deu meio, né? Então, se eu fizer f de 0, vai ser igual a 2 elevado a 0. Então, f de 0 vai ser igual a 1, porque 2 elevado a 0 é 1, por isso que deu 1 aqui. Vou fazer mais um para mostrar para você aqui, ó. Vamos fazer f de 1. f de x é igual a 2 elevado a x. Então, f de 1 agora vai ser igual a 2 elevado a 1. Então, por isso que f de 1 vai ser igual a 2, que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, ó. Então, f de 1, 2 aqui. Vou fazer logo tudo. f de 2 vai ser igual a 2 elevado ao quadrado. Olha só, f de 2 vai ser 2 elevado ao quadrado, que já estava aqui, ó, estava escrito f de 0 e f de 1, que deu 2, né? Então, f de 2, para você aprender a fazer, né? Deu 4, 2 ao quadrado é 4 aqui, ó. E f de 3 vai dar 8, né? Porque 2 elevado a 3 é 8. E ela tem esse comportamento.
a nossa base é maior do que 1. Quando a base é maior do que 1, a nossa função exponencial ela é crescente assim, ó, de forma rápida, tá? Não esqueça disso. A nossa função exponencial, quando a base é maior do que 1, a nossa função ela é crescente. Agora a função ela vai ser decrescente. Por que ela é decrescente? Porque a nossa base aqui, ó, da nossa função, isso aqui, ó, é f de x, é igual a isso, vou até escrever de novo aqui, ó, f de x é igual a 1 sobre 2 elevado a x, é porque não colocaram aí, tá? 1 sobre 2 elevado a x. A nossa base agora, a nossa base está entre 0 e 1. Então, ó, meio está nesse meio, ele é menor do que 1 e é maior do que 0. Quando a minha base está nesse meio, presta atenção, a minha função vai ficar decrescente, o meu gráfico decresce, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Ó, vamos fazer de novo isso aqui, ó, que a gente vinha fazendo. Aqui deu 8. Por quê? Então, olha só aqui, ó, vou fazer esse lado que ficou 100 logo. F de x é igual a 1 sobre 2 elevado a x. A minha base agora é menor do que 1. Está entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Então, olha só. Então, f de 1 sobre 2, para entrar no lugar do x, vai ser igual a 1 sobre 2 elevado, já coloquei aqui ao quadrado. Não, gente, vou fazer a primeira do 1, tá? 1 sobre 2 elevado a 1. Então, f de 1 sobre 2 vai ser ele mesmo, qualquer número elevado a ele mesmo, né? A 1 é ele mesmo. Então, aqui vai dar meio. Agora, vamos fazer aqui, ó, o f de... Tá errado aqui. Meu enunciado está errado. Desculpa, não vou, eu vou apagar aqui, ó, porque aqui dentro vai... Eu estou olhando lá para trás, estou lembrando da outra, né? Mas não é. Então, vamos colocar aqui, eu não... Aqui, ó. Primeiro, vamos fazer o f de 1. F de 1, gente, é igual a 1 sobre 2. Estava certo, né, gente? Elevado a 1. Então, isso aqui, qualquer número elevado a ele mesmo, é ele mesmo. Então, dá meio, tá certo? F de 2, estava errado aqui dentro, tá? É igual a 1 sobre 2 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então, aqui é 1 sobre 4. F de 3, ó, f de 3 vai ser igual a 1 sobre 2 elevado ao cubo. Então, o que acontece? 1 elevado ao cubo é 1, e 2 elevado ao cubo é 8. Então, por isso aqui dá 1 oitavo. Você viu que inverteu tudo lá? 1 oitavo dá no 3 aqui, ó. Tá vendo? O 3 é 1 oitavo aqui, ó. Bem pequenininho aqui, ó. A minha imagem, claro. E o 2 vai dar 1 quarto. E o outro dá metade. F de 0 é 1, né? Já fizemos lá no outro. F de 0 aqui, ó. F de 0 vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a 0. E qualquer número elevado a 0 é quem? É 1. Então, deu aí. Agora, vamos fazer com esses negativos aqui desse lado aqui, ó. Então, vamos fazer aqui, ó. F de menos 3. Eu vou começar logo de cá para lá. Menos 3. Isso é igual a 1 sobre 2 elevado a menos 3. Olha só, gente, ó, quando eu faço isso, a minha base ela está invertida, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Vai virar o 2 e isso aqui vai ficar positivo, né? Vai ficar 2 elevado a 3. E aqui embaixo tem um que a gente não vai colocar. Vai ser igual a 8, ó. Por isso que deu 8 aqui, ó, que eu já tinha colocado. E o f, ó, f de menos 2 vai ser igual a 1 sobre 2, que a minha base aqui, ó, é meio, né? Tá aqui, ó. É meio, que vai dar elevado aqui a menos 2. Então, tá invertido, vai virar, né?
Então, f de menos 2 vai ser igual, ó, invertendo, vai ser 2 elevado ao quadrado. Então, f de menos 2 é igual a 4. Só inverter. Então, está aqui o 4. E o f, o último aqui, né, o f de... Eu estou fazendo todos para você perceber, né, de menos 1. Isso é igual a 1 sobre 2 elevado a menos 1. É só inverter aqui, ó, a minha base está invertida. Então, f de menos 1 vai ser 2 elevado a 1. Por isso que o f de menos 1 é diretamente 2. Aqui ela é o expoente. Então, deu 2 aqui, ó. F de 0 deu 1 e fizemos todos. Então, aqui a gente começa no negativo lá em cima, ó, viu? Que é o inverso da outra. Se você vai marcando, então, ela dá essa curva aqui, tendendo a 0, se aproximando do x, que nunca vai tocar no x, porque nunca vai virar 0. Olha isso aqui, ó. É o gráfico de uma função exponencial do tipo a elevado a x, né, que aqui é a base, crescente para a maior do que o quê? Do que 1. E ela é decrescente, já falei para vocês, quando a base, né, está entre 1 e 0. A função exponencial de base f de x, olha aqui, ó, f de x, na base a elevado a x, que é a base da função, está definida para todos os valores de x em o quê? Reais. Ó, de x para todos os valores de x. Portanto, o seu domínio é o conjunto dos números reais. Não esqueça disso. Embora a base, ó, o x, né? Mas a base tem que ser os reais positivos, tá? Positivos. E maior do que quem? Do que 0. Sem o 0 também. Além disso, para qualquer x, a elevado a x é sempre maior do que quem? Por isso que eu falei para vocês, ele vai descer aqui, mas ele nunca vai tocar no eixo x, porque ele nunca vai dar o 0 aqui, ó. Por essa razão, a imagem da função será esse conjunto aqui, ó, a imagem, ó, aberto no 0, mais quem? Aberto no 0 aqui, ó, nunca vai tocar aqui, ele nunca vai tocar no eixo. Aberto no 0, porque o 0 não vai valer para a imagem, né, porque ele vai subir, que a imagem sempre vai subir, sempre vai ser crescente, positivo, né? E aqui, ó, é esse intervalo aberto para mais infinito, ou seja, ele vai ser do 0 para mais infinito aqui para cima, ó, onde eu passei o mouse aqui, a bolinha vermelha aí, ó, tá vendo? Ele vai subir, isso quer dizer o mais infinito. A sua imagem é daqui para cima, ó. Ela vai daqui infinitamente aqui, ó, e vai embora. Essa imagem pode ser, mas ela nunca vai ser o 0. E diz aqui, ó, sempre maior do que 0. Por essa razão, a imagem está nesse intervalo. O intervalo, assim, ó, nós estudamos aí, é aberto. Aberto aqui no 0 e vai para mais infinito, né? Ou seja, vai para infinito, que também é aberto, né? Porque o infinito a gente não consegue chegar. Esse outro é aberto porque não faz parte, o infinito é porque não consegue chegar nele. Essa função sempre cruza o eixo do y aonde? Em y igual a 1, porque é quando a base está elevado a 0, nós fizemos agora. A seguir temos simultaneamente o gráfico da função 2 elevado a x, 4 elevado a x, meio elevado a x e um quarto elevado a x. Olha só isso aqui, ó. Tudo isso aqui está entre 0 e 1, né? Esses aqui, ó, e esses aqui são maiores do que 1. Um quarto está entre 0 e 1, sempre assim. E então, quanto maior que ele diz aqui, ó, observe a diferença da inclinação dos seus gráficos. Esse aqui, ó, meio elevado a x, ó, desse lado, ó, meio elevado a x, ó, mais aberto. Um quarto elevado a x, então isso quer dizer o quê? Que quanto menor for aqui a base, mais colada aqui no y ela vai ficar. E do outro lado já é o contrário, ó. Aliás, quanto menor aqui o valor, né? E do outro lado também, ó, quanto maior for o valor da base, ele vai encostar aqui, ó. Quanto menor for, ele vai abrir. Viu que isso aqui é o contrário também? Aqui, ó, esse meio é maior do que um quarto. Um quarto é menor, já que é o contrário. O maior fica mais perto e o menor fica aberto. O gráfico é aberto. E aqui, ó, o menor fica mais fechado e aqui fica
aberto, tá bom? Vamos à frente. Inequação exponencial. As inequações, vamos trabalhar a mesma coisa. Ela trabalha com um intervalo, mas funciona do mesmo jeito. É importante saber aqui o quê? Saber resolver inequações, pois tal resolução tem muito a ver com o comportamento do gráfico da função em questão. No caso das funções exponenciais, usa-se a propriedades gráficas importantes destacadas a seguir. Ó. Para inequações exponenciais, ó, beleza? Aqui, ó, para as inequações e funções exponenciais, aqui, ó, com base maior do que 1, ela é crescente, né? Ela vai subindo. Isso pode ser visto graficamente a seguir. Ó. Quando há o expoente, as inequações exponenciais com base maior do que 1, ela vai crescer. A diferença lá é que lá você tem apenas um ponto. E na inequação você tem um intervalo aqui. Ó. Você fala do intervalo e não apenas do ponto, tá? Olha aqui, ó. Agora, a inequação exponencial, ó, o que acontece aqui? Quando o meu A, vou escrever assim, deixa eu ver se dá para falar isso aqui, dá. Ó, como o meu A elevado a x1 for menor do que o A elevado a x2, se somente se x1 for maior do que x2, aqui, ó, x1, x2, aqui, ó. Quando aqui eu tenho o x2, ó, quando o x2 aqui, ó, e o x1 for maior do que o x2, for maior do que o x2, para cá é maior, então, o que vai acontecer? A imagem do x1 vai ser menor do que a imagem do x2. Ó, o que aconteceu aqui, x2, imagem maior. No F aqui, ó, tá vendo? E x1, imagem menor. Então, a função vai ficar, o seu gráfico é decrescente, tá bom? Olha só, exercício resolvido aqui, ó. A seguir, ó, veja a seguir como usar as propriedades de resolução das inequações. Exercício resolvido. Resolva a inequação para valores de x. Olha só aqui, ó. É preciso igualar as bases em ambos os lados da inequação também, igual faz com a equação. Ó. Isso pode ser feito assim, ó. 3 elevado a x mais 1 menor do que 3 elevado a 2x menos 3. Primeira propriedade, temos a inequação anterior, que ela nem está aqui, né? Que não veio, cadê? Não apareceu. A inequação anterior pode ser resolvida, né? Fazendo-se a seguinte mudança de base. Nesse caso, a segunda propriedade. Ambos os casos, concluímos que a solução da inequação anterior é... Eu acho que eu pulei uma aqui. Aqui, cadê a inequação? Não veio. Mas a inequação era essa aí, ó. Então, a gente tem que fazer aqui, ó, a base, aqui mudando a base, porque essa inequação não me recordo como que ela era. A gente tem que mudar a base dela para igualar as bases, tá bom? Igualando as bases, a gente resolve essa inequação aqui, igualando as bases, ó. Aqui, ó, corta esse 3. Então, x mais 1 vai ser menor do que menos 2x menos 3. Então, esse cara que passa para cá vai ficar 3x, né? Vai ficar x mais 2x menor do que menos 3 menos 1, que passa para o outro lado. Então, o x aqui, ó. O x aqui, acho que eu escolhi um no slide na hora que fui preparar para vocês, tá? Um x aqui, mas vou resolver aqui mesmo. Ó. Aqui vai dar 3x menor do que menos 4. Somando aqui, então o x vai ser menor do que menos 4 sobre 3. Olha aí, ó, menos 4 sobre 3. Então a gente resolve assim essas inequações exponenciais. Sinal de desigualdade. Agora é a sua vez. Assinale a alternativa correta aqui. Qual que é a alternativa correta? Bom, gente, ó, isso aqui eu quero falar bem claramente para você entender por que os sinais viram, tá? Esse 0,57 elevado ao cubo aqui, ó, ao quadrado, ele é maior do que esse por quê? Eu não vou fazer com 0,57 para ficar grande. Eu vou fazer com
meio. 1 sobre 2 elevado ao cubo. É maior do que 1 sobre 2 elevado ao cubo. Aliás, aqui é o quadrado, aqui é o cubo. Não ficam elevados em cima e embaixo? Então, isso aqui vai ser igual a quem? 1 sobre 4. Ó, de fato, ele é maior do que 1 sobre 8. 1 dividido por 8 e 1 dividido por 4. Claro que esse cara é maior, né? Esse cara aqui, ó, se dividir 1 por 4, isso é 0,25. E 1 dividido por 8 vai dar 0,12, 125. 1 dividido por 8. Isso, 0,125. Por isso, esse cara aqui é maior, 0,125. Percebeu? Então, quem é o maior aqui? Quem nesse caso aqui é maior? Esse cara aqui, a verdade, isso é maior. Olha, mesmo expoente, ó, mesma base, mesma base. Expoente maior, isso aqui é menor do que o outro. Ó. Se o expoente for maior, é menor. Olha só, porque vai acontecer isso que eu acabei de explicar aqui. Esse cara é maior, expoente maior, então ele não é maior, ele é o quê? Menor. Por isso que a verdade é aquela. Aqui, ó, 0,57 e 0,50. Expoente maior, então ele vai ser o quê? Menor, por isso que está errado. Olha isso aqui, não tem nem aqui falar, que isso vai ficar invertido, é 1 sobre isso aqui, e vai ficar menor ainda. Aliás, isso aqui fica maior, né? Porque isso aqui, o expoente é negativo, ó. 0,57 elevado a menos 2. Gente, isso aqui, ó, é 100 sobre 57, ó. Isso é elevado a menos 2. Por isso que fica assim, ó. Então aqui, ó, isso que eu vou inverter essa base aqui. Isso aqui é 57 sobre 100 elevado ao quadrado. Olha aí, ó, ao quadrado. Por isso que está errado, ó, porque esse cara aqui, ó, isso aqui é elevado ao quadrado. E nesse caso aqui, ó, ele vai ficar... Peraí, não vou colocar, senão vai confundir mais. Vou fazer diferente com ele mesmo. Está dando muita conta. Então vamos fazer o seguinte. 0,57, ó, o expoente aqui, ó, aliás, esse aqui, ó, o menos 2, ele vai inverter. Isso aqui é 1. Isso aqui, ó, tá vendo? Tá invertido? Eu tenho 0,57. 0,57 elevado a menos 2. Como é que eu posso representar isso? É 1 sobre 0,57 ao quadrado. Percebe? 1 sobre ele, ó. Que aqui, ó, aqui seria 57 sobre 100 elevado a menos 2, que eu coloquei errado aquela hora. Então agora é só fazer isso, ó. Sobre 57 embaixo, tá? Elevado aqui, ó. Tá vendo que isso aqui, ao quadrado, vai dar 10.000. Embaixo eu não sei quanto que vai dar. Então aqui sobre, isso é maior do que 1. Tá vendo, ó? 57 elevado a 2. Vai dar 3.249. Tá vendo que isso aqui vai ficar muito mais do que 1? 3.249. Então isso aqui vai dar mais que 1. Vou até dividir, ó. 10.000 dividido por 3.249. Ó, deu 3,07. Então isso aí aqui é aproximadamente 3. Tá vendo que isso aqui é maior do que isso por causa do expoente negativo. Gente, estudem isso, refaçam as contas, invertam as bases que for preciso, mas você faça, viu? Esse aqui, ó, porque a base era a mesma, 4 e 3, ó. Claro que isso aqui, ó, isso é maior do que isso, ó, o expoente é menor, então vai ficar maior. Olha isso. Resolva as inequações, ó. Vamos resolver isso aqui, ó. Tem que transformar isso aqui em base 2, então vai ficar assim, ó. 2 elevado a x mais 4 igual a 2 elevado à quinta potência. Não vou colocar igual não, né? Aqui é o sinal de desigualdade. Nós estamos trabalhando com inequação, né? Então aqui, ó. Então esse aqui é maior. Bom, as bases são iguais, vamos
colocar a desigualdade no expoente, né? Então, resolve aqui facilmente, ó. Aqui é o 5. Então, o x tem que ser maior do que 5 menos 4. Então, o x tem que ser maior do que 1. Então, aqui está a solução. Então, aqui eu tenho x que pertence aos reais, tal que esse x, ele é maior do que 1. Ele tem que ser maior do que 1. Eu tenho que colocar a minha solução. Por que tem que colocar assim? Porque aqui não se trata apenas de um ponto específico igual na equação. Aqui nós estamos falando de um intervalo, tá? E os valores de x maiores. A gente escreveu lá assim, intervalo assim, ó. Lembra dos intervalos assim, ó? Então aqui eu marco um aqui, que é a raiz lá, né, da equação. Aqui, ó, eu marco aqui, ó, eu marco aberto, né? Aberto, o 1, e esse intervalo é daqui para frente, ó, tá bom? Então, aberto em 1 e é daqui para frente. Então, como é que fica no intervalo assim, ó? Aberto em 1, né? Porque ele não pertence. E aqui o infinito, né? Isso aqui vai infinitamente, dessas três formas que nós aprendemos lá nos intervalos. Agora aqui, ó, isso aqui, ó, é menor do que 1, né? Isso é um terço. Quando isso acontece, a gente já inverte isso aqui, ó. Já vamos inverter direto, ó. Tudo bem? Vamos inverter. Isso aqui, ó. Então, aqui só vai escrever o seguinte, ó. Vai escrever 1 sobre 3 elevado a x menos 1 maior do que 1 sobre 3 elevado a quem? A x a 8, né? Já está lá. Então, olha só isso aqui, ó. Por que isso? Essa base é menor do que 1. Quando isso acontece, a gente inverte isso aqui, ó. Falei para vocês lá no início. Então, as bases são iguais, x menos 1 maior do que 8. Então, x tem que ser maior do que quem? Tá menos, fica mais, 8 mais 1. Então, x tem que ser maior do que 9. Por que tem que ser maior do que 9, gente? Porque para que esse cara aqui, ó, seja menor do que esse expoente aqui, ó, tem que ser maior do que esse. Se eu colocar 9 aqui, vai virar 8 aqui, ó, 9 menos 1 é 8. Aí fica igual. Só que, para que essa base menor fique maior do que isso aqui, ó, aqui tem que ser um expoente maior. Por isso que os valores aqui podem ser 9,1, mas tem que ser maior do que 9 para sobrar 8,1 aqui, ó, tá bom? Explicado aqui, gente, ó, cuidado com isso. O 9 aqui, ó, 9 menos 1 é 8, é igual. Por isso que ele tem que ser maior, esses valores. Então, vamos escrever aqui a solução, que é o x que pertence aos reais, né, que pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior do que 9, tá? Os valores maiores que 9 satisfaz isso aí. No intervalo assim, ó, que nós estudamos, aqui está, se é maior, aqui é o 9, né? Então vai ser para frente assim, ó. Então, eternamente. No intervalo aberto aqui, ó, que é o 9, e aqui vai para mais infinito, né? Aberto também, porque não tem como fechar, tá? Representa desses três tipos aí. Olha só isso aqui, ó. Olha só isso. Também, ó, tá entre, olha só, quem é maior aqui, ó? Vamos ter que escrever isso aqui, reescrever isso. Então, vamos reescrever. Isso aqui, ó, vai ser igual, essa base aqui, ó, tem que decompor ela, né? Então, isso aqui vai ser 1 sobre 2, para ficar igual, não dá para ficar 4 também, elevado ao quadrado, ao cubo, né, no caso, porque 2 aqui, ó, 8 é ao cubo, 3 elevado a 1, 1 elevado a 3 é 1, 2 elevado ao cubo é 8. Volta lá o que estava antes, tá? Isso aqui. Isso aqui, ó, menor do que, aqui de novo, ó, 1 sobre 2, igualando as bases, elevado, opa, aqui tem que estar aqui, ó, de novo, aqui, ó, um colchete, elevado a esse valor de fora, 2x menos 5. Vou separar aqui. 2x menos 5. Esse cara aqui, ó, por sua vez, vai ser o 2 aqui, ó,
Porque 2 ao quadrado é 4. Ó, esse 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, tá certinho, tá? Isso aqui também elevado, aqui fica ruim de escrever, né? Se fosse no quadro é mais bonitinho, elevado a x mais 1. Bases iguais, vamos multiplicar os expoentes. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2, elevado 3 vezes 2, 6, 6x menos 3 vezes 5, 15. Menor ou igual a quem? 1 sobre 2 elevado a esse expoente aqui, multiplicando, ó, a 2x mais 1. Gente, ó, essas bases aqui são menores do que 1. Então, eu tenho que inverter esse sinal. Lembra sempre disso. Só faz isso, ó, só inverte, tá? Inverter o sinal. Vou até escrever de novo, que ficou meio subindo. Então, aqui, ó. Então, aqui, a gente... Olha aqui, ó. Vou inverter aqui o sinal. Vou colocar bem aqui, ó, para inverter pertinho aqui, para dar o espaço para eu resolver. Aliás, escrevi do mesmo jeito de novo, né? Quanto mais a aula é para ficar pequena, a gravação fica maior. Olha só. Vou colocar bem aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a 6x menos 15, resultado dessa multiplicação aqui, ó, vai ser maior do que 1 sobre 2, ó, inverti aqui, ó, 2, 1 sobre 2, elevado a 2x mais 1. Então, agora a gente trabalha só com os expoentes, ó. Não vai dar para fazer tudo aqui, eu acho. Vamos fazer pequenininho. Então, 6x menos 15 tem que ser maior ou igual a 2x mais 1. Passa esse 2x para cá, ó. Quando eu trouxer, vai ficar 6x menos 2x maior ou igual a 1 mais 15, ó. 15 era negativo, ficou do outro lado positivo, tá? Positivo. Então, aqui vai dar 4x, ó, e aqui vai dar 16, maior ou igual a 16. Então, o meu x vai ser maior ou igual a 16 sobre 4. Então, o valor de x tem que ser os valores maiores ou iguais a 4. Beleza? Então, está aqui a solução. Vou escrever isso aonde a solução? Não tem espaço aqui, ó. Eu vou escrever essa solução aqui, ó. Vou colocar uma seta lá em cima, ó. Então, a solução aqui vai ser x que pertence aos reais, né? Tá ok, os valores de x têm que ser os valores maiores ou iguais a 4, tá? Isso aqui, ó, maior ou igual, porque ficou assim, porque para escrever dá trabalho. No intervalo, né, se você for colocar na reta ou intervalo, no intervalo você vai colocar aberto, né, aliás, fechado dessa vez, né, porque é maior ou igual, deixa eu aqui, ó, para você lembrar lá os intervalos que eu estou trabalhando aqui com você. Então, olha aqui, ó. A setinha de novo, né? Que eu sumi ela aqui, apaguei. Então, aqui, ó. Então, aqui eu tenho a seta. No intervalo, ele vai ser fechado, que é maior ou igual, tá? Então, o 4 aqui, ó. E aqui vai para o mais infinito. Pronto, aberto aqui. O mais infinito sempre aberto, tá? Sempre aberto. E na setinha aqui atrás, aqui, ó, a setinha. Aqui está o 4, fechadinho, ó, a bolinha fechada. E mais infinito aqui. Aqui está o 4 e vai para o mais infinito. Tá bom? Veja a aula, não olhe só o PT aí, porque depois você tem que ver fazendo de onde foi para onde, tá? Então, olha aqui agora, ó. Agora, essas inequações exponenciais aqui são as
Eu falei da função, mas nós só temos exercício de inequação, porque o gráfico é do mesmo modelo. Isso aqui é raiz de 3, ó, nós não vai mexer nela, porque são bases iguais. Raiz de 3, vou colocar bem aqui, ó, raiz de 3 é aproximadamente 1,73, 732, que é melhor assim. Ó. É mais ou menos isso. Isso é maior do que 1. Então não muda nada aqui. Então aqui ó, a gente vai só cortar as bases e vai trabalhar só com os expoentes, que é x ao quadrado menos 3x maior ou igual a 4. Tá bom? Maior ou igual a 4. Então agora aqui, ó, passa esse cara para cá, né? X ao quadrado é menos 3x maior, menos 4 maior ou igual a zero. A gente faz a equação virar aqui uma equação do segundo grau. Então aqui nós vamos calcular o delta, né? O delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, tá? Não precisa desses parênteses, não. Então quem é b? Aqui, ó, o a aqui é 1. O b é quem multiplica o x sozinho. Ó. Aqui é 1, ó, quando não tem nada é 1. Então, b é igual a menos 3 e o c é igual a menos 4. Então, aqui ó, o delta, vai usar todo mundo, vai ser menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o 1, que é o a, vezes o menos 4, que é o c. Então, o delta vai ser 16, menos vezes menos dá mais, né? Menos vezes menos dá mais. Então, vai ficar mais 16. Então, delta aqui é igual a 32. Raiz de delta. Agora, nós vamos ter que decompor a raiz do 30 é igual a raiz de 32, né? Mais ou menos. Então, como é que vai dar isso aqui? Vou ter que decompor esse cara aqui, ó, 32. 32 eu posso dizer que é 4 ao quadrado vezes 2. Ó. Aqui, ó, vou decompor no cantinho para ver se não atrapalha. 32 por 2 vai dar 16 por 2 por 2 dá 16 por 2 é 8, por 2 é 4, por 2 é 2, por 2 é 1. 1, 2, 3, 4, 5, 2 elevado à quinta potência. Ou eu posso escrever que é 2 elevado à quarta vezes 2, tá? 2 elevado à quarta vezes 2. Para colocar aqui na raiz, ó, para ficar tranquilo, ó. 2 elevado à quarta vezes 2. Esse 2 divide aqui, ó, você estudou as radiciações, né? Se não estudou, dá uma estudada lá. Dividindo aqui, vai ficar 2 ao quadrado fora a raiz de 2. Então, isso é igual a 4 raiz de 2. Então, deu 4 raiz de 2, né? O valor de delta. Então, ixi, atrapalhei tudo aqui, né? Vou até apagar, senão não dá para fazer ali. Vamos tirar aqui mais para baixo. Então, aqui, ó. Aqui, ó, vai ficar assim, ó. Raiz de delta vai ser igual a mais ou menos 4 raiz de 2. Vou colocar assim, ó, porque você já viu fazendo mesmo que apagou, tá? 4 raiz de 2. Você viu a continha que eu fiz. Se der espaço aqui, eu faço de novo, tá? Então, aqui agora nós vamos calcular os valores de x. Temos dois valores. Então, aqui ó, o x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Então, o meu x vai ser menos b. O b era negativo. Cadê ele? Aqui, ó. Aqui, ó. O meu b era negativo, era menos 3. Então, vai ficar menos 3, mais o menos daqui, vezes o menos daqui, vai dar 3. Mais ou menos 4 raiz de 2, que é a raiz de delta, tá? Sobre 2, que o a é 1, ó. O a aqui é 1, ó. Sobre 2. Então, eu vou ter x, uma linha, que vai ser igual a 3
mais 4 raiz de 2. Então, vai ficar assim, ó, 3 mais 4 raiz de 2 sobre 2. Morreu lá, não vou nem mexer nisso. Então, o x duas linhas, né, vai ser igual a quem? Vai ser igual a 3 menos 4 raiz de 2. 3 menos 4 raiz de 2 sobre 2. Olha aí. Então, eu tenho os valores de x aqui, né? E esses valores de x agora, aqui, ó, eles têm que ser os valores maiores que zero. Para isso, eu tenho que estudar também o sinal da função. Não sei se vocês viram, chegaram a ver isso. Acho que sim. Onde é que produz? Esse lado aqui, ó, produz negativo. Aqui produz positivo e aqui também. Para a gente poder colocar a solução disso. Então, olha só. Aqui desse lado, vamos colocar o valor positivo, ó. Aqui, aliás, o negativo, né? Que é 3 menos 4 raiz de 2 sobre 2. 3 menos 4 raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, claro que é menor, que ela está somando, né? Então, aqui é 3 menos 4 raiz de 2 sobre 2. E aqui, ó, valores maiores ou iguais, então tá certo, fechado. Também aqui, ó, pertence. E aqui é 3 mais 4 raiz de 2 sobre 2. Esse valor não preciso nem saber, eu sei que um é positivo, outro é negativo. Onde é que vai dar os valores positivos para a função? A função é no y. Aqui dá um negativo, ó, tem que ser maior do que zero. Então, são esses valores aqui para cá e esses valores negativos para cá. Então, eu tenho dois valores para x. Então, a minha solução vai ser igual x que pertence aos reais, né, que nós estamos trabalhando, tal que esses x são os valores maiores, né? O x tem que ser menor do que 3 menos 4 raiz de 2 sobre 2, ou os valores de x tem que ser x maior do que esses valores aí, ó, 3 mais 4 raiz de 2 sobre 2, tá? Então, esses valores aí tem que acontecer dessa forma. Porque aqui fecha, né? Pessoal, desculpa aqui, ó, eu coloquei no delta aqui com o B sendo 4. Eu só olhei aqui rapidamente, então vou ter que apagar essa parte toda aí, porque ela ficou errada por causa do número que foi colocado errado, tá? Então, eu vou apagar isso aqui, ó, tudo, porque aí fica tudo errado, né? Porque não tem como ficar certo essa parte, porque errou o número, então a minha conta aqui fica toda errada, tá? Não é que a minha conta dessa parte aqui está errada, não. É porque esse número que eu coloquei aqui dentro, ó, isso é menos 3, ó, por isso que deu lá essa raiz louca aqui, ó. Não tem problema dar assim, não, mas o problema é que eu olhei rapidamente, né, e coloquei o número errado aí. Não tem problema não, eu não tenho muito problema com isso de errar, tá? Então aqui, ó, o B, coloquei aqui, ó, o B é 3, ó, eu falei menos 4, é menos 3 aqui, ó, tá bom? E aqui vai dar mais, então aqui vai dar 9 mais 16. Então isso aqui vai dar 25. E aqui vai ser a raiz de delta, vai ser igual a raiz de 25. Então, a raiz de delta, que é mais ou menos a raiz de 25, né? Então, vai ser mais ou menos 5 aqui. Então, vai ficar bem menor aqui, ó. Fica tranquilo. Vai vendo e você vai fazendo. Então, aqui, ó, vai ficar assim, ó. Então, o meu x, que é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Então, o x vai ser igual, vai ficar pequenininho aqui agora, ó. Vai ser menos o b é 3, né? Olha lá, 3, mais ou menos o 5, sobre o 2, que é o A é 1, tá bom? Então, aqui, ó, 3 mais 5 é 8, então x, uma linha, 8 dividido por 2 é igual a 4, e 3 menos 5 é 2. Então, o x, duas linhas, é 2 por 2, que vai dar 1, beleza?
Então, agora, a gente pode agora fazer o nosso x, né? Agora, vamos fazer aqui do lado, ó, que sobrou espaço, o sinal da função, para saber, ó, se é maior ou igual, essa função é aqui, e aqui, ó, isso aqui é 1 e aqui é 4. Esse aqui fica negativo e o sinal da função é o que gera o y positivo, aqui o que gera o y negativo. Ele diz que é maior ou igual a zero, tá? Então, vamos aqui, ó. Então, quais são os valores de x? Né? Eu tenho dois valores aqui, ó. Então, aqui a minha solução vai ser igual a x, que pertence aos reais, tal que x, ou ele é menor do que 1, ou ele vai ficar o x aqui, ó, maior do que 4. E assim a gente fecha mais uma, né? Maior ou, aqui, ó, menor ou igual, ou maior ou igual aqui, porque nosso sinal inicial aqui era maior ou igual, tá bom? Então, isso aí a gente consegue ver dessa forma essas inequações e essas soluções das inequações aí, tá? Ainda tem mais uma coisinha aqui que eu não coloquei. Esse cara aqui é menos 1, ó. E deve ficar um errinho aqui, porque 3 menos 5 é menos 2. Por 1 aqui é menos 1, tá? Então, isso aqui ficou menos 1. Tá igual a menos 1. Então, aqui também é menos 1. Então, aqui vai ficar menor ou igual a menos 1 ou maior ou igual a 4. Errei muito aí, hein? Vamos nessa. Olha isso aqui, ó. Vamos resolver. Eita. Então, olha só aqui, como é que a gente vai fazer isso, ó? Como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Da seguinte forma, tá? A gente vai pegar esse x aqui, colocar aqui e passar para o outro lado, ó, fazendo uma potência de potência. Então, 5 elevado a x elevado ao quadrado é 2 vezes x, é 2x. Menos 6 vezes 5 elevado a x, né, que é isso aqui, mais 5 tem que ser menor do que zero. Então, ele quer saber onde é menor do que zero, tá? Onde for menor. Então, aqui, ó, vou chamar de y, né, aqui dentro, elevado ao quadrado, menos, porque eu vou pegar y é igual a 5 elevado a x, ou então 5 elevado a x é igual a y. Então, aqui vai ficar menos 6y mais 5 tem que ser igual aqui, vamos colocar igual aqui para a gente resolver a equação do segundo grau, igual a zero. Tá? O sinal aqui é de igual, tá bom? Eu estou cansando. Igual a zero. Então, aqui eu vou fazer o delta bem aqui, ó. Delta vai ser menos b ao quadrado, já coloquei lá em cima, ó, b ao quadrado menos 4ac. Aqui, ó, o b é 6, é o que multiplica o y aqui. Então, vai ser menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 5. Então, o meu delta aqui, ó, vai ser igual a 36. Ó, esse cara aqui, ó, é positivo, então menos 20. Então, o delta é igual a 16, raiz de delta é igual a raiz, né, mais ou menos a raiz de 16, que isso é igual a 4. Então, o delta aqui deu, raiz de delta deu 4, tá bom? Então, vamos encontrar o valor aqui de x agora. Então, x vai ser igual, gente, eu não vou escrever mais a fórmula que está aqui em cima, menos b. O b aqui era negativo, cadê o 6, ó? Então, menos b. Então, vai dar 6, mais ou menos, ó, esse menos aqui, ó, com esse menos aqui vai ficar positivo, vezes ele, né? Mais ou menos 4 sobre, mais ou menos 4, aqui botar o menos aqui embaixo, sobre, o a é 1, é sobre 2. Então, ficou menos b, mais ou menos, o b é negativo, fica positivo, raiz de delta é 4. Então, vai dar o x uma linha, que vai ser igual a 6 mais 4,
é igual a 10. E aqui vai ficar 10, né? 10 sobre 2, que isso vai dar 5. Então, o x, duas linhas, vai ser igual. 6 menos 4 é 2, então é 2 sobre 2, que isso vai dar 1. Né? Feito isso, agora a gente vai igualar a isso aqui, ó. Então, 2, 5 elevado a x é igual a 5. E o 5 elevado a 1, então o meu x aqui é, zero, tá? Aliás, zero. O meu x é 1. O outro x vai ficar assim, ó, 5 elevado a x é igual a 1. Então, 5 elevado a x é igual a 5 elevado a zero, que esse aqui é 1. Então, meu x aqui é igual a zero. Então, eu vou lá agora e fazer meu sinal da função. Não tem como você fazer isso diferente do sinal da função, né? A gente pode até fazer aqui ainda encontrar das duas funções aí, dos dois valores aí, né? A interseção. Pessoal, desculpa, mas eu tive que dar uma parada aqui, ó, para dar uma organizada aqui por causa disso aqui, ó. Porque eu coloquei isso aqui para essa letra E. Só que, no caso, ela, né, subiu aqui na hora que eu abri o slide. Então, por isso, quando eu fiz até lá, eu tinha colocado isso aqui para ficar embaixo. Só que quando eu cliquei de novo, ela apareceu lá em cima, tá? Então, fique tranquilo. Aqui, ó, a gente põe isso aqui, ó. Coloquei tudo aqui que a gente tinha falado lá, tá bom? Para ficar no slide arrumadinho aqui, tá? Então, aqui, ó. Agora, esse aqui, encontramos as raízes 5 e 1, né? Então, aqui a gente vai ver onde é que ela é positiva. A gente pode fazer assim, ó. Só que aqui, ó, ele está pedindo os menores que zero. Então, o valor está aqui nesse meio, ó. Nem precisa disso aqui, ó. Tá vendo? Mas a gente precisa fazer aqui onde é que elas são... onde é que acontece a interseção entre eles, tá? Aqui, ó, x maior que zero, x menor do que zero, percebeu? Então, o x aqui é menor do que zero, aqui, ó, menor do que zero é nessa parte aqui, ó. Então, como é que fica isso? Na realidade, a gente não precisa disso aqui agora, né? Porque aqui é 1, aqui é 0, né? E aqui é o 1, né? Que está lá em cima, aqui, ó, o 5. Então, o y está nesse intervalo aqui, ó, entre 0 e 1. Tá aqui, ó, o valor que causa o y aqui, ó, negativo nessa função aqui. Então, e para isso, falei besteira, aqui a gente tem que olhar aqui mesmo, né? Porque aqui, ó, o 5 está lá longe, né? Mas eu tenho o x maior do que 1, do que 0 aqui, e tem um x aqui menor do que 1, que é esse caso aqui, ó. O x aqui, ó, fazendo a interseção, nesse cara que é maior do que 0, vai para lá. Que é menor do que 1, vem para cá. A interseção entre eles está entre 0 e 1, que está aqui, ó. Então, por isso que o x que pertence aos reais, tal que esse x, né, a nossa solução, esse x, ele tem que estar, vou apagar aqui, que tem que ficar mais no meio, né, coloquei antes. Esse x, eles têm que ser menor do que 1 e maior do que 0. Ele está nesse intervalo aqui, né? O y vai estar nesse intervalo, mas eu preciso olhar aqui, ó, onde é que está o x aqui, ó. Onde é que nós encontramos valor de x? Eu tenho valores maiores que 1, valores menores que 1 e os valores maiores que 0. Valores aqui, ó, esse x é maior, né? Porque ele está desse lado aqui, ó, da equação. Então, ele vai ser maior do que 0. Essa parte aqui, ó, diz que esse cara aqui é maior do que 0. E aqui esse outro é o x menores que 1. Por isso, a interseção entre todos eles, inclusive esse aqui, ó, que vai gerar o meu resultado, né, os valores de x que pertencem aos reais, tá bom? Vamos terminar isso, na hora de postar isso. Aí, na equação exponencial, temos mais uma aqui, ó. Cansei. Aqui, pessoal, ó. Então, nós vamos colocar 3 elevado a x aqui, ó. 3 elevado a x mais 1.
maior do que esse cara aqui, ó, vamos transformar ele em 3, tá? A base ali é 3 elevado a menos 2, que é esse cara aqui invertendo aqui, ó, x mais 3. Eu já falei sobre isso, tá? Dessa inversão. Porque isso ali, ó, isso 1 sobre 9, ele é igual a 1 sobre 3 ao quadrado. Invertendo é 3 elevado a menos 2. Então aqui, ó, a base maior que zero, não precisa inverter nada aqui, né? Não vai precisar. Então a base maior do que zero, não precisa. Agora trabalha com os expoentes, então x mais 1 é maior do que... Aqui vou multiplicar os expoentes, ó, menos 2x menos 6, ó, tá vendo? Ó, multiplicou os expoentes, ó, menos 6. Então, o x vem trazer para cá, né, x mais 2x, quando muda de lado, né, do desigualdade, vai ser menos 6 menos 1, ó, que está desse lado, tranquilo? E aqui, ó, menos 1 nada. Aqui era menos, né, eu coloquei mais aqui, ó, esse aqui é menos. Aqui é menos. E aqui vai ser mais 1, então, se era menos, vira mais. Então, aqui vai tirar 1 aqui, ó. Então, aqui tira 1, então vai ficar 3x maior do que menos 5. Então, x é maior do que menos 5, e menos 5 sobre 3. Então, agora aqui, ó, não tem equação do segundo grau, é só colocar aqui a solução, né? Então, a solução aqui são os valores de x, não sei por que coloquei f aí, que é de função. Então, a solução são os valores de x, que são maiores que esse valor aí, né? Então, a minha solução vai ser igual x que pertence aos reais, tal que esse x tem que ser maior do que menos 5 sobre 3 e fecha. Ficou mais tranquilo essa, né? Vamos ver se tem próximo. Acho que tem. Então, a próxima aqui diz: e na equação exponencial da posterior 3, tá? Não precisa, na função exponencial y, que é igual a x, 2 elevado a x ao quadrado menos 4x, encontre os valores de x para os quais y está entre menos 2, é maior do que 1 e menor do que 32. Então, aqui nós vamos ter que comparar o y duas vezes. Ó. Por quê? Porque se eu não comparar, eu tenho dois extremos, o 1 e o 32. Então, aqui vamos colocar uma inequação, que é 2 elevado a x ao quadrado menos 4x. Ele tem que ser, o valor aqui do y, ó, isso tem que ser menor do que 1, ó, porque o y é maior do que 1. Ó. Esses valores aqui tem que ser menor do que 1. Tá vendo? Ó? O 1 tem que ser menor do que ele, do que o y. Pessoal, engano aqui, porque o y aqui é isso, ó. Isso aqui tem que ser maior do que 1, tá vendo? Que 1 ele é maior do que 1, então isso aqui é y. Então é nessa extremidade. Então vamos reescrever que 2 elevado a x ao quadrado menos 4x, isso aqui tem que ser maior do que 1, ó. Maior do que 1. Porque isso aqui representa o y. Eu falei errado aquela hora. Então agora, quem que eu vou colocar aqui? Ó? Fica fácil, ó. X ao quadrado, 2 elevado a x ao quadrado, menos 4x, maior que 2 elevado a 0. Tá vendo? 2 elevado a 0. Porque 2 elevado a 0 é 1. Então, x ao quadrado menos 4x tem que ser igual a 0 para a gente encontrar aqui as raízes, tá? Tem que ser maior do que 0. Pode colocar o maior, mas vou resolver primeiro sabendo que isso aqui é maior do que 0, tá? A gente coloca igual para poder resolver. Colocando em evidência o fator comum, que é o x, né? Que nós temos, então, o x, dividindo x quadrado aqui, sobra x. Dividindo 4x por isso, vai sobrar menos 4. Isso tem que ser maior do que 0. Então, olha aqui, ó.
Então, eu já tenho x maior do que zero, e x menos 4, isso é maior do que zero. Então, x tem que ser maior do que 4, tá bom? Vamos fazer a outra. Então, vamos fazer a próxima. Então, vamos passar um risco aqui e vamos fazer a próxima. Que vai ser essa comparação aqui, ó. Agora, y é menor do que isso, ó, do que 32. Está vendo que y é essa equação aqui. Então, vou só copiar a equação, ó. 2 elevado a x ao quadrado menos 4x, isso é menor do que 32. Está vendo? Ó? Agora é menor, porque o y, que é a minha equação aqui é o y, é menor do que 32. Então, 2 elevado a x ao quadrado menos 4x, né, ficou embaixo, eu vou apagar, porque para não ficar lá no slide depois, para quem quiser ver. Olha aqui, ó. 2 elevado a x ao quadrado menos 4x, ele tem que ser menor do que 2 elevado à quinta potência. Ó. 2 à quinta potência, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Então, vamos trabalhar só com o expoente. X ao quadrado menos 4x, ele tem que ser menor, menos 5, tem que ser menor do que zero. Ó, tá vendo que os valores agora, passo o 5 para cá, vai ficar negativo, menor agora do que zero. Vou resolver essa equação aqui e encontrar os pontos, né, para eu poder encontrar os valores. Então, o delta é igual a b ao quadrado, que é 4, que dá 16. 16 ao quadrado, você já conhece essa fórmula, só lembrar. Então, vai dar 16 ao quadrado, 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 1, que é 1 aqui, ó, vezes menos 5. Então, a delta vai ser 16 mais 20. Então, delta é igual a 36, raiz de delta é igual a 6, mais ou menos, né? 6. Então, vamos encontrar o x aqui, ó, o valor de x, que vai ser, ó, não vou escrever mais a fórmula, que você já conhece. Então, é menos b. Quem é o b? O b dessa função era 4. Então, é 4 mais ou menos 6 sobre o a é 1 sobre 2. Então, eu tenho x uma linha, que é 4 mais 2. 4 mais 6 é 10. Dividido por 2 é 5. E 4 menos 6 é menos 2. Dividido por 2, então x é igual a menos 1. Então, olha só isso aqui, ó. Então, eu tenho duas raízes, 5 e menos aqui, tá? Então, agora a gente vai encontrar aqui, nas duas equações aqui, quais são os valores. Vamos colocar aqui, ó. Aqui, maior do que zero. Então, a equação aqui deu maior do que zero. Então, maior do que zero é esse lado, que gera a minha função maior do que zero, e aqui também, que tem os intervalos. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ficar com isso, e com isso aqui que gera maior do que zero. Então, nesse caso aqui, eu tenho o x, ó, os valores aqui de x aqui, ó, tem que ser os valores maiores, menores do que, cadê o valor lá, do que zero. Então, o x tem que ser menor do que zero, e o x aqui tem que ser maior do que 4. Pode ser maior do que 4. Então, eu tenho essas duas restrições aqui. Aqui também eu posso colocar, mas aqui eu acho que eu tenho ali já feita, né? Tem as duas, ó. Coloquei aqui, por isso que eu não tinha colocado aqui. Fiz aqui, ó, o 0 e o 4. Então, os valores que geram maiores, então aqui eu tenho o x, os valores aqui são os valores de x menores que zero, e aqui são os valores de x maiores que zero, que gera ela positiva. Já aqui ele quer a negativa, ó. Se ele quer a negativa, os valores que a gente vai ficar é os que estão aqui dentro, ó. Então, valor negativo. Então, aqui a gente faz a interseção de 1 com 2. Aqui, ó, a primeira, de 4, ela vai descer aqui, ó, e vai chegar no 0 aqui. Então, é onde intercepta aqui, ó. Onde intercede aqui, ó. Então, aqui, ó, a interseção deles aqui, ó, onde fica tudo positivo, é só isso aqui. Então, como é que fica a minha solução?
Então, os valores estão aqui, ó. Os valores estão aqui, ó, de y, ó. Nesses valores aqui e aqui, ó. Então, eu tenho a minha solução, né? Então, eu tenho a solução aqui, ó. Então, a solução vai ser quem? Aqui vai ser o x que pertence aos reais, né? Eita, pertence pequeno. Tá. Cansou, não está aguentando mais fazer isso. Então, o x aqui que pertence aos reais. Ah, já cansei mesmo. Condição, não. Consegue mais fazer nada. Mas vou terminar essa. X que pertence aos reais. Tá o quê? O x vai ser esses valores aqui, ó. Vai ter x igual, que está entre menos 1, maior que menos 1, né? E menor do que 0. Ou o x que ele é maior do que 4 e menor do que 5. Ambos são abertos, ó, porque o nosso sinal era de maior, maior aqui, ó, maior e menor. Então, aqui está a solução dessa inequação. Estude, gente. Eu sei que embolei um pouco aqui, porque eu estou cansado demais, trabalhando desde madrugada e não estou aguentando mais. Então, olha aí, faça de novo, refaça, que você tem mais tempo em casa.